Por que que a gente ama o lixo eletrônico? Nós brasileiros, a gente sabe muito bem o quanto que é difícil a gente comprar produtos de tecnologia. Boa parte de nós compra produtos usados, porque um produto novo custa o nosso rim ou o nosso pâncreas. Eu comecei o targethd.net fazendo review de produtos usados. Eu me lembro até hoje que eu acabei resenhando um MP3 da Samsung que já nem existe mais, era um dispositivo portátil bacana, funcional, com boa autonomia de bateria, e só depois que eu comecei a receber produtos novos ou seminovos que as assessorias de imprensa mandavam para a gente fazer análise e review. Esse tempo já foi bem melhor. Hoje em dia, o envio desses produtos está bem mais escasso, tanto que os últimos produtos que eu resenhei lá no targethd.net ou foi porque eu comprei ou porque veio de fora, veio de empresas chinesas, principalmente. Mas o brasileiro, ele ama um lixo eletrônico. Ele ama ter aquele gadget usado em casa, guardado, porque não sabe por o que que vai usar no futuro. Bom, vamos guardar aquele produto porque lá na frente ele pode ser bem útil ou pode, sei lá, ter um reuso. Tem muita gente utilizando smartphone como console portátil, como porta-retrato digital, como controle remoto de Chromecast. Então, nada mais natural que a audiência brasileira no YouTube dê muita audiência para aqueles produtores de conteúdo que visitam, por exemplo, Akihabara, lá no Japão, para visitar os estabelecimentos que contam com as chamadas junks, ou o que é literalmente a tradução dos lixões eletrônicos. Por que que nós brasileiros ficamos fascinados com isso? Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o fascínio dos brasileiros ao lixo eletrônico. E aqui eu quero deixar bem claro que eu estou falando do lixo útil. E também existem interpretações diferentes para o que é considerado lixo aqui no Brasil e o lixo lá no Japão, nos Estados Unidos ou em outros mercados. É uma questão cultural. A gente tem diferentes visões sobre o mesmo tema conforme a gente vai alternando de país para país, ou no caso do Brasil, de cidade para cidade, e isso é absolutamente normal. Para nós, lixo eletrônico é aquele produto que não tem salvação. E como o brasileiro é bom de gambiarra, ele também é bom de consertar produtos eletrônicos por conta própria. A gente tem uma cultura de assistência técnica, não só a assistência técnica autorizada, mas também aquela assistência técnica que é feita por nós mesmos, pelo sobrinho, por aquele amigo que sabe usar uma chave Phillips. Nós consertamos muito mais eletrônicos do que os japoneses, os norte-americanos, os asiáticos. Lá no Japão, o junk se faz de produtos que simplesmente param de funcionar por algum motivo que a gente não sabe qual é, ou que eles também não conseguem detectar qual é, e aí esse produto é abandonado porque vale mais a pena comprar uma nova unidade daquele produto porque é relativamente barato. Na verdade, nem precisa ser tão barato assim. O poder de compra do norte-americano e do japonês é maior que o nosso. Então, vale mais a pena você comprar o dispositivo do que mandar consertar. E sim, a profissão do técnico em assistência técnica dos produtos eletrônicos, dos videogames, dos computadores, é uma profissão valorizada sim e ganha-se muito para trabalhar nessas áreas. Porque há esse entendimento de que a pessoa só vai mesmo mandar consertar um produto quando está numa situação de desespero. Por exemplo, um notebook de trabalho que tem todos os dados ali e salvos no HD ou no SSD. E a pessoa que é o usuário não tem essa habilidade de fazer a manutenção por conta, essa pessoa vai buscar assistência técnica autorizada para poder, pelo menos, recuperar esses dados da unidade de armazenamento e colocar num HD externo ou num SSD externo ou no novo dispositivo que ele vai utilizar para substituir aquele computador que está ali. Então, essa cultura no Brasil ela é mais frequente. E isso quando o próprio usuário não faz essa manutenção por conta com a mesma finalidade. Meu notebook deu problema, eu vou retirar o SSD dele e vou utilizar em um outro computador que eu vou comprar. Então, a gente vê como que essas diferenças culturais se estabelecem
e também acabam impactando a outros países e outros mercados. Porque, sinceramente, eu nunca fui para o Japão, mas eu tenho muita vontade de visitar só para visitar as junks. Mentira, também quero passear por Tóquio, também quero visitar os grandes shoppings de eletrônicos, quero ir para os locais onde tem as grandes estações de games, mas se eu pudesse ir para o Japão só por causa das junks, eu já me dava por feliz. Porque não apenas você encontra produtos com pequenos defeitos, isso quando você não encontra produtos em perfeito estado de funcionamento, mas que no lugar do usuário tentar revender o produto, porque algumas pessoas entendem que não vale a pena vender produto usado, porque outros não vão comprar esse produto usado, então eles acabam descartando um produto que está funcionando para adquirir um novo, para assim seguir a vida com um novo eletrônico. Então, quando você vai no junk, você não só vai encontrar produtos com pequenos defeitos, como também algumas raridades. Eu ainda frequento alguns grupos no Facebook, no WhatsApp, que tratam de assuntos diversos de tecnologia. Um desses assuntos é justamente os gadgets raros, smartphones do passado, celulares do passado, e como que esses produtos se valorizaram como dispositivos eletrônicos, uma vez que você tem a questão da nostalgia relacionada, mas também, em alguns casos, o valor agregado daquele produto. Por exemplo, galera mais nova está utilizando câmeras do tipo point and shoot, câmeras compactas, como a Sony Cybershot, para registrar fotos sem os algoritmos que acabam alterando as imagens na pós-produção, sem a influência das inteligências artificiais. Os jovens querem fotos mais naturais. E aí, o preço de uma Sony Cybershot acabou indo para as alturas. Se você tem uma câmera dessas em casa, você tem duas alternativas. Ou você guarda como uma relíquia, ou você vende agora e ganha uma boa grana, porque essas câmeras se supervalorizaram. É impossível não falar do efeito nostalgia que as junks japonesas oferecem para todo mundo, porque lá a gente vai encontrar alguns dos produtos que fizeram parte do nosso passado e aqueles produtos que a gente não conseguiu comprar no passado, mas que agora, como somos todos crianças crescidas com cartões de crédito e que pagam boleto, nós temos a possibilidade de ter esses produtos conosco neste tempo presente. Mesmo que não seja para usar, mesmo que seja para guardar na gaveta como recordação, relíquia, como um item que você quer ter para você durante um bom tempo, se não para sempre. Logo, tem todo o sentido do mundo brasileiro valorizar as junks japonesas. Total sentido. É diretamente alinhado com a nossa capacidade de consertar as coisas. Boa parte dos brasileiros que eu conheço são verdadeiros professores pardais, gepetos, chame do que quiser, esses gênios da reinvenção tecnológica. Eu, inclusive, tenho a satisfação de ter a capacidade de consertar os meus produtos de tecnologia por conta própria. Sei que não é uma habilidade para todos, mas que muitos brasileiros se esforçam e fazem cursos de eletrônica, vão ver manuais, vão ver os tutoriais no YouTube. Hoje está muito mais fácil você consertar um produto de tecnologia porque tem tutorial no YouTube. Então, eu vejo todo esse movimento das junks como uma espécie de conexão entre Japão e Brasil bem interessante. Algo totalmente válido, totalmente lógico, crível e que cada vez mais as pessoas de alguma forma estão abraçando essa cultura de reuso dos dispositivos eletrônicos, a cultura de conserto dos dispositivos, e que de alguma forma acaba impactando positivamente no todo, porque quanto mais produtos a gente reutilizar ou diminuir a circulação de novos produtos no mercado, a gente tem um ecossistema, um meio ambiente que vai se beneficiar disso, apesar de algumas pessoas serem um pouco contrárias a esse tipo de discurso. Então, eu super recomendo que você dê aquela olhada no YouTube dos vídeos relacionados às junks japonesas. É muito divertido, é nostálgico, vale a pena até mesmo para as novas gerações entenderem por que que nós mais velhos temos esse fascínio pelos eletrônicos do passado. E que de alguma forma os mais jovens também estão abraçando esse sentimento mais sinestésico e empático em relação aos produtos que foram lançados há 20, 25 anos atrás. E o brasileiro como mestre da gambiarra, o brasileiro autodidata e que adora consertar o eletrônico por conta própria,
certamente se beneficiaria das junks japonesas. Eu, com certeza, iria me divertir bastante visitando um desses locais. E ver se ajuda com doação, com like, com curtida, para que eu possa um dia ir para o Japão e mostrar um pouco para vocês dessa experiência das junks de eletrônicos.